Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrama infinitas bênçãos sobre a sua vida. E no vídeo de hoje nós iremos fazer esse bolo que parece torta de vitrine. Vamos utilizar 800 gramas de açúcar e 500 gramas de margarina. A margarina que eu utilizo é com sal, mas isso é totalmente opcional. Vou misturar bastante esses dois ingredientes. Se você tiver uma batedeira, facilita a tua vida. Se não tiver, isso também não é empecilho para você não fazer. Aqui você vai misturar muito bem até ficar uma mistura bem homogênea. Aí a gente vai adicionar os 6 ovos. Nesse caso eu vou utilizar 8 ovos, porque os meus ovos eles são bem minúsculos. Se o teu ovo ele for um tamanho normal, pode utilizar 6 sem problema. E a gente vai misturar bastante até incorporar esses 3 ingredientes. Essa receita, ela faz um bolo grande, um bolo que serve até 50 pessoas. Porém, aqui em casa nunca serve, porque as fatias elas sempre são bem gordinhas. Mas seguindo o princípio, que é 100 gramas de bolo para cada pessoa, esse bolo serve 50 pessoas. Se você for cortar uma fatia fininha, de aproximadamente 100 gramas, levando em consideração o recheio e a cobertura. Aqui a gente gosta da fatia bem generosa, então a gente não se prende a essa medida. Depois que você misturou muito bem os 3 ingredientes, nós iremos começar a adicionar a farinha de trigo. A minha é com fermento, eu sempre peneiro os ingredientes, gosto, a não ser que eu esteja muito apressada, eu pulo essa etapa. Se eu tenho um tempinho, eu peneiro porque eu gosto, mas isso também é opcional. Vou utilizar aproximadamente 1 kg de farinha de trigo e 600 ml de líquido. No caso aqui eu vou utilizar refrigerante. Estou utilizando sabor guaraná porque é o que eu tenho aqui no momento. Mas para bolo de chocolate fica muito mais gostoso se você utilizar a cola. Porque o refrigerante cola com o chocolate, ele faz uma combinação bem agradável. Se você não quiser colocar o refrigerante, você pode substituir por leite. E você vai intercalando entre a farinha de trigo e o refrigerante. A farinha de trigo e o refrigerante até acabar. Eu vou te mostrar como a minha massa ela fica e você dá uma olhadinha para deixar o mais parecido possível com a tua e na tua casa. Eu utilizei aproximadamente 150 gramas de chocolate para essa medida de bolo. O chocolate que eu vou utilizar é esse daqui e esse é chocolate, não é achocolatado. Deixa o bolo ainda mais gostoso. Se você não quiser adicionar o chocolate, vai ficar uma massa manteigada branca, que também é uma delícia. Depois que você misturar por completo todos os ingredientes, ele ficar assim, uma massa bem linda e lisinha, a gente vai transferir para a nossa forma. No meu caso, eu vou utilizar 2 formas, mas isso totalmente opcional. É porque essa é mais rápido. Vou colocar papel manteiga no fundo dessa forma e não vou untar as laterais. Vou dividir essa massa de um jeito em que fique 1/3 em uma forma e o restante na outra forma. Porque eu quero que um dos bolos ele fique mais alto e um menor. Por que eu vou fazer desse jeito? Porque um dos bolos eu vou partir no meio e o outro eu vou utilizar no tamanho que ele assar. Porque eu quero 2 camadas de recheio. Se você faz um bolo todo, você consegue fazer essa divisão na hora que você for rechear. Eu vou fazer já essa divisão aqui porque eu vou fazer o bolo dividido em 2 formas. Se você tiver 3 formas, melhor ainda. Forno pré-aquecido em 180 graus e deixa lá por aproximadamente 45 minutinhos ou até você enfiar o palitinho e ele sair limpinho. E enquanto esse bolo assa, nós iremos fazer os recheios. Vou fazer 2 recheios. Aqui eu vou mostrar um, mas você só precisa substituir o leite pelo chocolate. Para cada recheio eu estou utilizando 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 1 colher de manteiga ou margarina e até aqui a receita é a mesma. E para diferenciar um sabor do outro, no de chocolate eu vou adicionar 50 gramas de chocolate e no de leite eu vou adicionar 100 gramas de leite em pó. Esse brigadeiro ele é conhecido como brigadeiro de leite ninho, mas se você não quiser utilizar o ninho, pode utilizar o leite que tiver na sua casa. Não tem problema nenhum. Fica uma delícia também. E você vai começar a mexer isso. A tendência, a princípio, é esse recheio ficar bem líquido e depois ele começa a engrossar.
Não é tão rápido assim, então você vai precisar ter atenção quando você estiver mexendo, principalmente esse recheio branco, porque facilmente ele queima. E eu vou te mostrar o ponto desse brigadeiro e você vai fazer desse mesmo jeito com o de chocolate. É só seguir esses passos. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar a notificação para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo e eu sempre faço eles com muito carinho. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. E se você já é inscrito, muito obrigada pela sua companhia. E o ponto que nós precisamos é esse. Quando você levanta que solta, o brigadeiro ele não se mistura. Dá pra ver exatamente a diferença do que você levantou e o que já estava na panela. Depois que eu termino de mexer, eu gosto de bater com fouet. Se você não tiver, você pode utilizar o batedor da batedeira. Isso vai deixar o teu recheio ainda mais cremoso. Vai por mim, se apega a essa dica que é sensacional. E agora a gente vai começar a montar o bolo depois que o bolo já esfriou, que o recheio já esfriou. Agora é a parte da montagem. Esse bolo é o menor, eu vou retirar o bico para ficar nivelado. E olha só como essa massa ficou macia, uma massa amanteigada deliciosa. E esse recheio ele não combina apenas com bolo, diversas outras sobremesas, sem contar que você pode trabalhar com bico. Esse ponto que eu te mostrei, o bico ele fica perfeito. Agora é só ir intercalando entre o recheio e massa, até você terminar essa montagem. Se você quiser, você pode deixar essa estrutura descansando por algumas horas para depois voltar para cobrir. Eu já vou fazer tudo de uma vez só, porque aqui é sempre uma loucura para fazer, rechear e cobrir bolo. Eu tenho uma bebezinha de 7 meses, então é sempre uma aventura inventar de fazer bolo. Mas é uma coisa que eu tenho prazer em fazer, então isso não é motivo para eu não tentar. Nem sempre sai do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente imagina, porém a vida é assim. Muitas coisas fogem do nosso controle. E observa só como ficou diferente o recheio branco para o preto. Eu peguei um palito de dente, quebrei ele ao meio e coloquei em cada parte do bolo, se você for cortar o bolo com uma faca. Por que isso é importante? Quando você for posicionar o bolo que você cortou em cima da outra parte, você vai encontrar exatamente onde você cortou. Desse jeito, teu bolo vai ficar nivelado. Esse recheio preto eu não bati no fouet logo que eu terminei de cozinhá-lo. Só esperei descansar. Na verdade, isso é muito importante fazer no início ou no final, porque ele dissolve por completo os secos quando se mistura nos líquidos. Como assim? Se você misturar o leite no leite condensado e já for mexendo, tem grande chance de criar bolotas, carocinhos. E isso foi o que aconteceu com esse brigadeiro. Eu coloquei o chocolate e não misturei com fouet. Já fui logo cozinhá-lo. E não dissolveu por completo o chocolate. E no final, eu também não bati com fouet para ajudar nesse processo, então ele ficou desse jeito. No paladar, uma delícia, simplesmente uma delícia, porque é chocolate, né? Não interfere em muita coisa. Porém, visivelmente, se você for fazer um bolo só com brigadeiro, sem utilizar nada, granulados, decoração nenhuma, não fica tão agradável visivelmente. Por falar em granulado, eu vou colocar o granulado na base desse bolo. Estava pensando em colocar nele todo. Depois eu mudei de ideia, resolvi fazer um chocolate branco escorrendo na lateral do bolo. Então eu coloquei o granulado só na base. E deixa aqui nos comentários se você tem alguma dica para aplicar o granulado de forma fácil e sem sujeira. Eu aplico do jeito que eu estou mostrando, com a colher. Como era só na base, eu colocava o granulado e ia subindo com a colher. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar esse brigadeiro caindo nas laterais. Para fazer esse brigadeiro mais mole, adicionei mais creme de leite até ele ficar nessa consistência. Você pode ir adicionando até ver o ponto exato. Se você quiser mais mole, é só adicionar um pouco mais. Eu achei que esse ponto ficou perfeito porque ele escorreu, só que não escorreu tanto. E eu tenho que confessar que esse brigadeiro branco ficou simplesmente extraordinário. Pense em um brigadeiro delicioso, foi esse. E na decoração desse bolo, eu queria como se fosse uma torta de vitrine. O que eu tinha na cabeça era isso.
que esse bolo ficasse com cara de torta de vitrine. Então eu resolvi trabalhar uns bicos, pensei em colocar uns brigadeiros em cima, mas eu fui reformulando meu pensamento no decorrer desse processo. A princípio, eu coloquei o brigadeiro branco caindo nas laterais, depois vim com o granulado. Coloquei aquele brigadeiro que a gente mexeu no saquinho de confeiteiro e com o bico da Celebrate eu fui fazendo gotinhas e arrastando. Olha só como é fácil trabalhar com esse brigadeiro em ponto de bico. E dá para ver exatamente cada detalhe do bico, ficou simplesmente espetacular. Fui fazendo isso até fechar o círculo, depois voltei a colocar granulado novamente, fiz um círculo com esse granulado. Esse granulado que eu estou utilizando, ele é simplesmente delicioso, ele é muito crocante e com o passar das horas ele não fica molenga, ele não começa a derreter. E esses granulados que vão caindo para fora da decoração, querendo aparecer mais do que os outros na parte branca, eu vou tirar tudo com um palitinho. Peguei o saco novamente e fui decorando desse jeito. Ao todo, utilizei 4 caixinhas de leite condensado, 4 caixinhas de creme de leite para cobrir e rechear esse bolo. E para finalizar o topo, coloquei granulado novamente e ficou parecendo camadas de uma florzinha. Eu achei que ficou muito gracioso. E com esse mesmo bico eu comecei a fazer pitanguinhas na lateral do bolo e adicionando brigadeiro branco enroladinho. Fiz bolinha com esse mesmo brigadeiro. Se você observar, ele é um brigadeiro muito versátil. Foi para a bolinha, para o bico e também foi espalhado com a colher de forma fácil. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado e que eu tenha acrescentado algo na tua vida. Fica com Deus e o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para Jesus Cristo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.